Interno Bruto indica a soma das riquezas produzidas dentro do país. O resultado oficial do ano de 2015 só será divulgado em março. Mas uma prévia desse valor já foi divulgada e apresenta uma contração de 4,8% em relação ao ano passado. E é para falar sobre este assunto que eu converso agora no quadro Momento da Economia com o economista e parceiro da TV Record Cuiabá, Ed Santos Amorim. Bom dia, Ed, seja bem-vindo. Bem, a notícia não é nada boa, uma grande retração em relação ao PIB. De que forma isso afeta os brasileiros e atinge a economia brasileira como um todo? Bom dia. Ela afeta de vários meios. Por exemplo, quando o nosso PIB, que é o resultado de tudo que se produz no país, em termos de produtos e serviços, significa que nós estamos produzindo menos. Nós estamos produzindo menos, o nosso país está empobrecendo, em outras palavras. E isso demora muito tempo para você retomar uma atividade econômica forte. E isso você acaba afetando o grau de investimento para quem tem interesse em investir nos ativos brasileiros, principalmente as empresas multinacionais, as transacionais e aquelas que têm fundo de investimento que olha aí para os países emergentes, países aí que têm plena capacidade de pagamento. E isso a gente tem alguns fatores no país que já está ficando crônico, né, para se resolver esse problema da economia voltar a acelerar. Nós temos problemas crônicos aí na parte fiscal que não se resolve. E a gente olha aí para o cenário de inflação, a gente tem uma inflação descontrolada. E isso tem levado o índice de desemprego em patamares muito mais elevados do que se almejava, do que se esperava qualquer especialista quando está analisando aí os números da macro, da microeconomia no país. Então são problemas estruturais, sem falar do problema maior que é o problema político, que acaba afetando, envolvendo todo esse cenário de crise. Então são problemas estruturais que enquanto a economia não se resolver por etapa, digo que se resolver o problema político, abre-se possibilidades de resolver o problema da crise econômica. Mas enquanto a gente não vê nada efetivamente de concreto, a gente ouve muita especulação, mas nada de concreto, a gente vê que esses indicadores, como é um indicador não oficial, que quem faz o cálculo, que mede o PIB brasileiro é o IBGE. Então, na prévia, que foi anunciado agora pelo Banco Central, esse 4,08 de retração pode chegar a 4,15, 4,11, que são dados ainda que pode aumentar quando fizer o cálculo oficial. Então é muito ruim para a nossa economia, que já não cresce e ainda desacelera. Bom, tomara então que o dado oficial seja um pouquinho mais positivo. Esse do FGV, oficial é pelo IBGE, vai sair no dia 3 de março. Mas de alguma forma esse dado já surte resultados, principalmente até no exterior. De que forma agora fica o posicionamento do Brasil diante, né, do cenário financeiro mundial? Porque é uma recessão, o Brasil já perdeu o selo de bom pagador. Esse dado pode refletir lá fora nesse momento? Pode. Por exemplo, as grandes empresas de classificação de risco, as norte-americanas, por exemplo, as principais, a Standard Poor's, a Fitch, já haviam rebaixado o país para um país especulativo, né? E não mais com grau de investimento. A única que ainda detém o Brasil dentro do rol de empresas em plena capacidade de investimento é a Moldais. Essa ainda acredita, inclusive saiu essa semana agora, dia 18, saiu uma nova avaliação dessa empresa de classificação de risco, ainda mantém o Brasil no grau de investimento. O Brasil não pode perder esses selos de bom pagador. É como se o país estivesse decretando sua própria falência e o nome, por exemplo, do país já está na lista da Serasa, por exemplo, né? A capacidade de pagamento dela já está no seu limite estrangulado. Então já está decretado, decretada uma recessão no país por conta de tudo isso. A gente tem um outro cenário, o descontrole no câmbio também afeta muito essa questão das empresas olharem para os ativos do país como moedas estáveis, como papel estável. Por exemplo, afeta a Bolsa de Valores. O ano passado, em 2015, o real foi desvalorizado em torno de 26% em relação à moeda norte-americana. Então isso teve algum sinal positivo? Um pouco. Se a gente olhar aí pela Bolsa de Valores, por exemplo, foi ruim, mas se a gente olhar pela exportação brasileira, isso cresceu, né? Porque aí valorizou as nossas exportações. Não foi porque aumentamos... A balança comercial está um pouco equilibrada. A balança comercial ela se equilibrou. Não porque nós temos uma maior produção de demanda, por exemplo. Não, por conta da desvalorização do real mesmo,
que aí as commodities aumentaram, aí cresceram os seus valores, os seus ativos, e aí tiveram uma negociação melhor, e aí teve um saldo maior, deu um salto maior em relação ao enfraquecimento da nossa moeda, somente nessa modalidade. Agora, para a gente encerrar brevemente, quais são os principais setores que apresentaram essa desaceleração, essa queda da indústria? Todos os setores. Se você pegar principalmente o comércio, foi o mais afetado. E aí você olha, por exemplo, construção civil, praticamente não cresceu quase, não cresceu nada em 2015. Muitas empresas saíram do seu grau de investimento também, pararam suas obras, ficaram inacabadas. Agora tivemos dois destaques do meu ponto de vista. Que são duas fortes commodities que o país tem. Uma é da agropecuária, o nosso agronegócio, o estado de Mato Grosso está nesse rol, e o outro é minério de ferro, que a gente tem aí grande escala de exportação e demanda de produção. São dois setores que, no meu ponto de vista, eles sobressaíram fora os demais, os outros todos tiveram queda. E, se não falar, prejuízo. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço.